Está aqui no estúdio conosco mais um candidato a prefeito de Manaus, que vai falar sobre suas propostas. Ele é o Serafim Correia, foi prefeito de Manaus, é deputado estadual e agora, mais uma vez, candidato pelo PSB. Sempre pelo Sempre PSB. pelo PSB. A outra candidatura também foi pelo PSB? Todas foram. Todas, né? E por que o senhor quer ser candidato de novo? Exatamente porque eu entendo que, tendo uma folha de serviços prestados à cidade, quando eu governei pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições, e tendo disposição, tendo vigor, tendo como vice a professora Cristiane Balieiro, que o PSB foi buscar na sala de aula para ser candidata a vice-prefeito, tendo 62 candidatos unidos, determinados, que sabem o que querem, nós temos que oferecer a opção ao povo de Manaus. Quem vai decidir a eleição é o povo. No dia da eleição, o eleitorado vai lá e escolhe. São 9 candidatos, ele vai ter 35 dias de propaganda intensa na televisão, mais 10 sem televisão, e ele vai ter a oportunidade de conhecer o que cada um pensa, o que cada um propõe. E dentre esses, o eleitor, no altar da sua consciência, lá na frente da urna, vai escolher um. E eu estou nessa luta, como sempre, determinado, sempre com uma linha que é de não agredir ninguém, não ofender ninguém, não entrar em baixaria, mostrar o que fiz, a importância do que fiz e olhar para frente. Você falou mostrar o que fiz, me parece que a restrição da legislação eleitoral agora proíbe cenas externas dentro do programa. Só vai ter dificuldade nisso e o atual prefeito de Manaus também creio que vai ter dificuldade. Sim, mas eu não posso ter dificuldade em dizer que o único prefeito de Manaus e todos os ex-prefeitos de Manaus têm candidato. Ou são candidatos diretamente, ou têm candidatos. Né? O atual prefeito foi prefeito em 88. O ex-prefeito Amazonino Mendes em 92, ele tem candidato. 96, Alfredo, 2000, Alfredo, tem candidato. 2004, eu sou candidato. 2008, o Amazonino volta, tem candidato. E 2012, o atual prefeito assume. Então, todos têm. Então, vamos comparar, muito objetivamente. Quem fez maternidade? Eu fiz uma onde já nasceram 40 mil crianças. Ou seja, se você juntar as 40 mil crianças e as 40 mil mães, tem que ser 2 dias na Arena da Amazônia. Quem tem isso para mostrar? Quem tem? Depois de lá não teve mais nenhuma maternidade? Não teve nenhuma municipal. Então quem fez maternidade foi o Serafim Correia. Isso tem que ser dito. E comparar. Comparar os recursos que eu tive com os recursos que o meu sucessor teve e que o atual prefeito teve. É muito simples comparar. Esses dados estão disponíveis na internet. Essa questão da saúde vai ser um tema central nessa campanha devido à forma como o governador colocou, o prefeito atual colocou, mas o senhor foi prefeito. Como é que é essa distribuição? Como é que é esse jogo do Eu acho que está na hora do jogo da verdade. Estado? Como é que é isso? Está na hora do jogo da verdade, Marcos. E aí, isso não se trata do governador A, B ou C, nem do prefeito A, B ou C. É um conflito entre estados e municípios, isso existe em todo o Brasil. O que ocorre? Lá atrás, quando o SUS tinha muito dinheiro, quando quem bancava os gastos da saúde era preponderantemente a União, o que o governador de então, Amazonino Mendes, vamos dar nome às pessoas, fez? Ele disse o seguinte: olha, eu não municipalizo a saúde. Por quê? Porque tinha muito dinheiro, ele retinha o dinheiro para ele. E o prefeito era como que um empregado dele. Vamos jogar bem aberto. Aí isso foi mudando e o dinheiro do SUS foi diminuindo. Quando é agora que o dinheiro do SUS está lá embaixo, aí o Estado diz, olha, isso não é o governador José Mello, os estados, de modo geral, dizem, não, olha, tem que municipalizar. Mas se vocês pegarem os dados globais, os municípios brasileiros gastam muito mais em saúde do que deveriam gastar. Os estados gastam um pouco mais. Agora, a União gasta cada vez menos. Isso vem assim desde o governo Collor, que vem diminuindo. Quer dizer, a União vai tirando fora e vai colocando principalmente os prefeitos no canto do ringue. Mas o jogo da verdade é o seguinte, e eu posso falar da minha experiência com o então governador Eduardo Braga. Ele vivia dizendo,
eu carrego a saúde do município nas costas. Aí um dia a equipe fez um levantamento e disse, prefeito, a realidade é essa aqui. Então era assim, tinham funcionários da prefeitura que trabalhavam no Estado e do Estado que trabalhavam da prefeitura. A diferença é que entre uma folha e outra dava R$1 milhão. E o Estado não ressarcia. Eu cheguei lá e disse, Eduardo, vamos começar a acertar as contas? Com a prefeitura pagando a mais. A prefeitura pagando R$1 milhão a mais, isso eu estou falando de 2006. Eu digo, vamos acertar as contas? Disse, não, R$1 milhão para mim, eu tenho R$1 bilhão em caixa, isso aí eu pago. Eu digo, tá bem. Chegou no final do mês, eu digo, Eduardo, e aí? Ele disse, não, mas tem que fazer um convênio. Tá bom, vamos fazer o convênio. Ele chamou, doutor Frânio, faça o convênio. O doutor Frânio já está aposentado, morando em Ipanema, e o convênio até hoje não foi feito. Então a gente tem que começar o jogo da verdade por aí. Quem é funcionário da prefeitura, trabalhando na prefeitura. Quem é do Estado, trabalhando no Estado. E as UBSs? E o atendimento, atendimento básico em saúde, que o governador diz que é o Estado que faz, em grande parte. É o parte. Estado que faz, CAIM e CAIC. Isso tem que passar para a prefeitura. Agora, na prefeitura não vão custar R$260 milhões. Por quê? Porque a prefeitura tem minimamente terceirização. E no Estado tudo é terceirizado. Se você pegar os dados do DataSUS, estão disponíveis na internet, a folha do Estado são 800 milhões por ano. A do município, 500 milhões. Então, só 300 milhões a mais, aí quando você vai para serviço de terceiro, é 1 bilhão e 800. Então, o problema está na terceirização. As cooperativas e tal. A meu ver, está na terceirização, sem ter entrado profundamente. E esse é o jogo da verdade que eu proponho, independentemente de quem seja o prefeito, de quem seja o governador. E tudo tem que ser conversado. No Amazonas, nós perdemos o hábito de conversar. As pessoas não querem conversar. Eu tenho insistido, desde o primeiro dia que cheguei na Assembleia, no pacto de governança. Precisa haver entendimento. Os poderes têm problemas comuns, mas ninguém quer conversar. Ninguém quer conversar. E quando você fala em conversa, eu me sinto aqueles pregadores do Evangelho lá no Largo da Matriz, ficam falando sozinhos. Que eu falo sozinho, ninguém nem me aparteia, ninguém nem quer discutir o assunto. Quer dizer, ao largo, ninguém quer conversar. E sem conversa a gente não vai resolver. O Brasil e o Amazonas também está necessitando de homens do diálogo. De homens que fizeram a transição, como Franco Montoro, como Arraes, como Brizola, como Tancredo, como Ulisses, como Marco Marcel, Aureliano Chaves. Hoje você não tem mais esses nomes a nível nacional. Por quê? A geração deles acabou e a nossa geração não projetou lideranças com esse perfil. Então as lideranças, como regra, querem dizer que são as melhores, querem brigar e querem esmagar o adversário. Não é por aí. Deputado Serafim Correia, e o futuro, como será? O momento atual que nós estamos vivendo na Prefeitura de Manaus, na cidade de Manaus, quais seriam as prioridades para o senhor se chegasse à Prefeitura? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, tem que... cada um tem uma característica de governar. Eu entendo que o primeiro ponto é a transparência. Manaus não pode ficar atrás de Benjamin Constant, Itacoatiara e Silves. Pelo amor de Deus. Não pode ser a 25ª capital em transparência. E aí tem características que são de cada um. Por exemplo, comigo, o símbolo da prefeitura é o brasão da prefeitura. Eu não fiz marca pessoal minha. Todos os ex-prefeitos ou o atual prefeito fizeram marcas pessoais. Isso não existe, gente. Isso não existe. E ninguém viu nada, né? Você nunca viu ninguém dizer nada, está tudo certo, está tudo... O único que continua falando sou eu. Então, se eu voltar a ser prefeito, vai ser o brasão da prefeitura. E o que o senhor fez que não faria de novo ou vice-versa? O que o senhor deixou de fazer que quer fazer agora? Ok. Eu prefiro fazer um pouquinho diferente. Eu fiz coisas para as próximas gerações, como, por exemplo, resolver o problema da lixeira. E lá tem um aterro. Um aterro que é exemplo para São Luís, para Belém, cidades que vieram ver como funcionavam. Fiz a maternidade, investi em educação, plano de carros, carreiras e salários para os funcionários. Agora, erros que eu cometi, eu tenho e os assumo tranquilamente, até porque a gente aprende com os erros. Um erro, entregar a secretaria a partido político, isso eu não farei nunca mais. Então, a vida segue. O que é que eu quero fazer agora?
uma gestão que eu entendo que Manaus precisa urgentemente destravar a sua economia. Nós temos uma SUFRAMA que não porque a SUFRAMA queira, mas porque as regras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio esvaziaram a SUFRAMA. E aí o empresário chega, ele, se não tiver PPB, ele vai levar 1 ano para ter PPB. Depois ele tem que aprovar o projeto. Aí ele leva 2 anos. Aí quando chega para ele aprovar o projeto de engenharia na prefeitura, ele leva 2 anos. Aí o empresário desiste, ele não pode ficar 1 ano, 2, 3, 4. Quer dizer, tem que cair a ficha. A prefeitura nunca foi tão burocratizada, tendo todas as condições de dar um rápido atendimento aos empresários que querem se instalar. Você não consegue uma licença na prefeitura com menos de 6 meses. Por mais simples que seja a empresa. Aí a prefeitura diz, não, 30 minutos. Mas é 30 minutos depois de você ter todos os documentos que ela exige dela mesma. É o seguinte, a CEMEF diz, não, agora você tem que ir no Implurb, que está com um complexo de carteiro, para confirmar se o CEP é esse. Aí chega lá, o Correio diz que o CEP é um, mas o Implurb diz que aquele CEP está errado. Eu senti na pele isso aí, eu sei que é um problema seríssimo. Então, Ronaldo, Correio e Implurb não sabe o CEP de Manaus. Não, o CEP é o do Correio, porque cada Correio é o que vale. É. Mas o Implurb diz que não é. Aí você tem que trocar o CEP, embora seja diferente do Correio. Sabe o que acontece? Quando a empresa se instala, ela não consegue receber correspondência. Porque não pode ser o CEP do Implurb. Mas a burocracia da prefeitura disse que é o do Implurb e fim de papo. Não, e o cartão de crédito não aceita que você faça compra na internet porque não bate o CEP. Pronto, ele diz, não entendeu? É seu. Aí a vida não, mas por causa disso, por causa desse conflito de CEP, o seu processo fica parado lá. Sim, exatamente. 6 meses, 1 ano. Agora, vai explicar isso para um empresário japonês, para um investidor japonês. Ele não vai entender. Não vai entender mesmo. Então, Manaus precisa destravar a sua economia para poder andar. Senão, nós não vamos gerar emprego, temos 50 mil desempregados só no distrito. Isso é uma complicação para a cidade, em todos os sentidos, sistema de saúde, sistema de educação, porque na hora que a pessoa não tem renda, ela deixou de ter plano de saúde, então ela vai para o SUS, e aí sobrecarrega o sistema. Então, esse é o contexto. Manaus precisa conversar, precisa dialogar e precisa romper com a ditadura das corporações. Esse é um exemplo. Todo mundo quer ser rei nessa terra, não dá. O Implurb não pode definir sobre CEP. Mas, lamentavelmente, é isso que está prevalecendo. Bom, e setor de transporte urbano? O que o senhor... Sim, o setor de transporte urbano, veja, todas as boas mudanças ocorridas no transporte urbano foram feitas na minha época. Integração temporal, que era plena. O Passa Fácil. A domingueira que acabou e não tem explicação por que acabaram com a domingueira. O que é a domingueira? As empresas de transporte coletivo não pagam o ISS. Então a prefeitura é credora de, por exemplo, 100, 150 milhões das empresas de ônibus. O que é a domingueira? Aos domingos só vai pagar R$1. A diferença, credita em favor das empresas desse débito. Só para ter uma ideia, na minha época eram 200 mil passagens dia de domingo. Peraí. Esse débito continua hoje? Continua. 150, as empresas devem? Devem sim, é muito simples. E por que a prefeitura precisa fazer um convênio para pagar às empresas a diferença da passagem de ônibus agora ainda? Essa é uma bela pergunta para você fazer ao prefeito. Porque aí tem um problema, se tem crédito lá, por que eu vou pagar, né? É só você acessar o site do tribunal e verificar. Aí você vai verificar. Então, acho que está na hora do jogo da verdade. Vamos fazer as contas. Vamos abrir o jogo. Não dá para a gente ficar... Olha, a outra coisa que tem é... Nós temos um único corredor. Manaus tem um corredor. Que é o da Daci Vargas. Ali, que vem Jacira Reis, Teomário Pinto... Ok. Daci Vargas, B8, Efigênio Salles. Ok. Esse é o único corredor. Agora, as faixas de pedestres estão inviabilizando o corredor. Elas são responsáveis pelo congestionamento. O senhor construiria passarelas para acabar com esse problema? Sim, eu entendo que sim. As passarelas são uma alternativa. Agora, nesse corredor, que deveria e deve sair da Bola da SUFRAMA e chegar na Ponta Negra, ele tem alguns gargalos que precisam ser rompidos.
Aquela passagem de nível da Darcy Vargas com a Constantino Neri, só passa um carro indo e um carro vindo. Ali aquilo tem que ser alargado, porque aquele é o maior gargalo. Retém o trânsito até aqui debaixo do viaduto Miguel Arraes. Ao lado do viaduto Miguel Arraes, vem 3 pistas, reduz para 2, aí reduz para 1 e tem uma parada de ônibus, colocaram uma parada de ônibus. Ali tem que rasgar, que eu chamo no meu programa de governo de cirurgias urbanas. São pequenas obras que a prefeitura consegue fazer com os seus recursos, porque hoje a prefeitura arrecada por mês algo em torno de 330, 350 milhões de reais. Isso não é pouco dinheiro. Então essas pequenas obras ela consegue fazer. As grandes vias, as obras de infraestrutura, isso você tem que correr atrás de dinheiro fora. E isso, fontes de financiamento, Caixa, BNDES, BIRD, BID, CAF, enfim, tem que correr atrás. Para correr atrás tem que ter projeto. Sem projeto, você não consegue nada. Candidato Serafim Corrêa, qual é a marca assim, que o senhor pretende imprimir numa administração, uma nova administração, Serafim Corrêa? O foco principal, o que é? Saúde e educação, e as duas entrelaçadas. E vou dizer algumas coisas a vocês. Nós temos 220 mil alunos na rede pública municipal. Na minha época eram 250 mil, o que significa dizer que menos crianças estão indo à aula, por alguma razão que eu não sei exatamente qual é. Então, se nós começarmos a atender essas crianças, vou dar alguns exemplos. Um exame básico de sangue, urina e fezes, feito pelas próprias unidades de saúde do município nessas crianças. O exame de vista nessas crianças. O tratamento odontológico nessas crianças. Você terá mudado o perfil dessa geração daqui a 10 anos. Quer dizer, você tem que estar preocupado com as novas gerações. Isso é algo assim que eu assumo para mim. Eu não estou preocupado se eu vou ganhar ou se eu vou perder a eleição. Até porque não é essa a questão do homem público. Ganhar ou perder faz parte da vida. Todos nós ganhamos, todos nós perdemos. Tem momentos que o eleitor simpatiza com você e tem momentos que ele não simpatiza. Você tem que respeitar. Agora, o caminho, a meu ver, é este. Próxima administração teria essa marca. Investir nas futuras gerações, como foi feito no passado, por exemplo, na questão da água. Prefeito, uma outra coisa que a gente tem visto que deve ser tema nessa eleição agora é a questão dos recursos municipais, daquilo que a prefeitura efetivamente tem. Em tempo de crise agora, cai o ICMS no governo do estado, cai o repasse para a prefeitura despenca na sua arrecadação, perde a arrecadação. Como é que isso, Olha como só, é que o senhor encararia isso? Eu quero só dizer os dados da minha época. Eu tive na minha administração 5 bilhões e 800 milhões. A atual administração já tem mais do que 13 bilhões. Isso é mais do que o dobro da minha época. E não houve queda de arrecadação. Pode pegar, entre na internet que você vai ver que a Prefeitura de Manaus, 2013, cresceu em relação a 2012, 2014 em relação a 13, 15 em relação a 14 e 16 em relação a 15. A crise foi lá atrás, quando eu era prefeito. Candidato Serafim Corrêa, vamos nos encontrar outras vezes nesse período. E eu lhe agradeço a sua atenção, a atenção do Marcos, de todos aqui na Rede Tiradentes, que sempre me trataram com toda pode falar mais um pouquinho, cortesia. Senhor, agora direcionando diretamente para o seu eleitor. Ainda não pode pedir voto, e por isso eu não vou cometer nenhuma infração eleitoral. Eu só quero, ao conversar com os ouvintes e telespectadores da Rede Tiradentes, dizer que nós estamos iniciando o processo mais importante da eleição, que é exatamente o processo em que você vai conhecer cada um dos candidatos. Cada um dos candidatos vai vir aqui, vai vir em outras emissoras, vai ter o horário eleitoral para mostrar o que fez, o que ele tem para trás, o que ele pretende para frente. E aí, caberá ao eleitor, ouvindo e vendo os 9, sentindo sinceridade ou insinceridade em cada um, fazer a opção pelo seu voto. E saiba, eleitor, você é o juiz. Ninguém vai pegar na sua mão para apertar o dedo naquele número. É você quem vai tomar essa decisão. Portanto, Ronaldo, é um ensejo que cumprimento você, cumprimento o Marcos Santos. Eu quero cumprimentar, sobretudo, os telespectadores e os ouvintes da Rede Tiradentes
e desejar a ele que faça isso. Tenho juízo crítico de todos, de mim e de todos os demais candidatos. Ouça, escute, avalie e tome a decisão. A decisão que você tomar, ela está certa, seja ela qual for. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos chamar direto